uma coisa que a gente tem deixado bem claro também, né, nesse programa, é em como isso não é mais um assunto do futuro, né? Já é um assunto do presente. Então a gente já tem que começar a fazer agora, né? E Verdade. agora já E faz diferença. também entendermos que a transição energética ela está presente em qualquer ação que possa minimizar gastos de energia ou reduzir a pegada de carbono, né? Então, quando se promove uma ação de eficiência energética, por exemplo, também está se promovendo uma transição energética, né? Então, a transição energética ela é pautada em fases. Nós estamos na primeira fase. É aquela fase onde os projetos, como disse o presidente, começam a ser desenvolvidos. Algumas coisas podem realmente caminhar e outras não, mas o certo é que a humanidade precisa passar por isso. É urgente. E quando a gente fala de transição energética, os impactos para a população, quais são os maiores impactos que a gente vai ver assim no futuro? Até no presente, né, que a gente já está falando disso. O que podemos dizer com relação a impactos para a população, e eu acho que a sua pergunta é bem apropriada, é que a transição energética, de fato, ela vem também com um aporte tecnológico muito grande. Então, há necessidade de se preparar a população para isso, né? A transição energética vai necessitar de mão de obra, vai necessitar de novos meios e a população precisa estar preparada. O impacto social vai ser geração de empregos, na primeira fase, fase mais imediata, e numa segunda fase a necessidade de demandar mão de obra especializada. Nisso, o projeto desenvolvido pelo Senai em parceria com o SUAP, com o grande apoio do nosso presidente, tem sido um diferencial, porque o Senai propriamente faz o preparo dessa mão de obra profissional para que possa trabalhar na conexão da transição energética. E quando a gente fala de energia verde, vocês podem trazer exemplos assim também para quem está nos assistindo entender assim quais são as energias verdes que a gente está falando hoje? Olha, o imetanol, ele vem principalmente... A gente fala muito do hidrogênio verde, né? Sim. O hidrogênio verde, ele pode ser o caminho para vários tipos de novos combustíveis. Ele está presente no imetanol, que vem para tentar descarbonizar a indústria marítima, de transportes marítimos. A gente tem o SAF, né, que é o Sustainable Airplane Fuel, que vem para descarbonizar a indústria de aviação. A gente pode chegar também à amônia, que pode servir como um fertilizante, como algo importante para a agricultura. E dentro desse espectro a gente pode ter várias tecnologias e uma delas pode se provar eficiente. A gente pode lembrar que antigamente a energia solar era muito cara, a energia eólica era muito cara e hoje elas são muito baratas. Exato. Né? Então, em algum momento, alguma tecnologia, algum caminho, alguma forma de se chegar vai tornar esses combustíveis baratos. É isso que a gente espera. E quando eles se tornarem competitivos, aí o mercado se abre e quem estiver na frente, vai ter muita vantagem. Perfeito. E como a infraestrutura do porto vem sendo adaptada para comportar as novas demandas da economia verde, como por exemplo que a gente citou, né? O hidrogênio verde, o etanol, ou então os combustíveis também sustentáveis? Nós temos algumas ações em andamento, realmente. Eu vou tentar separá-las em área portuária e área industrial, porque aqui nós somos um complexo industrial portuário, né? Então, falando de área portuária, nós temos algumas conexões com o plano SUAP Carbono Neutro, é um plano em que se trabalha a descarbonização de processos portuários. Temos uma conexão muito grande com o SUAP se habilitar para fazer abastecimento de navios com a energia local, que é uma energia sustentável. Eu explico melhor. O navio, quando ele aporta, ele desliga os motores, mas ele fica com os geradores em funcionamento, porque ele precisa manter os equipamentos de uso interno em funcionamento. Então, nesse momento, nós disponibilizaríamos uma conexão elétrica com o navio para que ele pudesse desligar totalmente e parar de queimar óleo diesel, ou bunker, que é o combustível, né? Isso é uma conexão importante. Já na zona industrial, os impactos são mais voltados para a descarbonização das indústrias, né? Nós temos os ODS da ONU, que precisam ser cumpridos, né? ODS 1, 2 e 3. SUAP já cumpriu 1 e 2,
que são ODS assim, o 1 é aquele que está na nossa proximidade, o 2 são os terceiros envolvidos nos nossos processos. Tem um né? prazo? Até 2030? Existem alguns prazos para cumprimento de ODS. SWAP tem um plano ousado. A diretoria da presidência estabeleceu um plano que até 2035 nós devemos ser carbono neutro. Então é um plano bastante ousado, porque os demais planos que existem, principalmente da ONU, falam em 2050. E vocês já conseguem ver impactos econômicos e sociais locais, principalmente, né, gerados por esses investimentos em energia limpa? Eles começam a surgir. A gente já tem esse investimento da termoelétrica etanol, que é uma coisa única, como eu disse, é a primeira do Brasil e talvez do mundo, né? Sim. É a notícia que a gente tem com a tecnologia finlandesa da Voltalia. A gente, há muitos MOUs, muitos polos industriais anunciam memorandos de entendimento, mas o que a gente tem com a Goverde e com a European são contratos de arrendamento homologados. Inclusive, a gente não sabia como licenciar ambientalmente a fábrica da European. Então, a gente teve que bancar a ida de 2 técnicos da nossa CPRH, que é a Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos, para que eles soubessem como fazer esse licenciamento, entender como funciona. E hoje a única fábrica licenciada do Brasil, o único projeto licenciado ambientalmente é o da European. E aí, tanto a European quanto a Goverde, elas começam a buscar quem pode capturar o carbono. Então, a European já tem parceria com a usina aqui de Pernambuco. Eu sei que a Goverde e a European também têm buscado os aterros sanitários. Exato. Né? Então, tudo isso começa a girar e em breve a gente vai ter os canteiros de obras, que, como são obras muito grandes, vão gerar muitos empregos e depois na operação um pouco menos, mas muitos empregos indiretos nessa fase da captação do CO2 biogênico, porque eles vão gerar emprego nas usinas, muita gente vai buscar outras alternativas, como o bambu, o eucalipto, a palma, os aterros sanitários. Então, eu acredito que isso pode criar oportunidades até mesmo além aqui da nossa zona úmida, que a gente chama de zona da mata aqui no Nordeste. A gente pode gerar oportunidades no Agreste, no Sertão, e gerar milhares de empregos indiretos. O que a gente estava falando, né, mais cedo, dos impactos para a população, né? Ou seja, gira, né, a economia, traz emprego, Exato. Renda. Então a gente vê que a população mesmo pode ser beneficiada, né? Sem dúvida. Tá com medo de estar vivendo na Matrix? Bora sair desse bug? Tec, tec, tec no Amado Mundo. Tecnologia de um jeito simples e traduzido. Amado Mundo. Dá para se informar sem surtar.